Fernanda. Pedro, Fernanda. Tudo bem? Oi. Boa tarde. Olá. Olá. Bom, gente, vamos lá? Ó, hoje começa com a Lucélia fazendo a prece inicial, depois a Marli vai fazer a segunda parte, né, Marli? Item 6, né? Sim. Depois eu vejo o Livro dos Espíritos, né, que é a separação da alma do corpo. Aí são as vibrações, lista, do Carlos, e a prece final com a Eliane, certo? O Pedro e a Fernanda. Pedro e a Fernanda gostariam de participar também, já? Já se sentem à vontade? O Pedro ainda está um pouco tímido. Vocês não. Leitura? Não, uma leitura, uma prece. Fernanda. Uma prece. Seria legal, porque quarta-feira é o Dia Internacional das Mulheres. Aí poderia ser eu, você, Eliane, né? Isso, e a concordo, Lucélia, só mulheres. em homenagem às mulheres. O que Nós você vamos acha, de mulheres, Fernanda? quarta-feira. Concordo, só mulheres. Você vai ficar envergonhada? Não vai, não. Não vai, não. Eu te passo o texto. Tá bom. Combinado? Combinado. Só nós mulheres. Oi? Chico entrando. Só nós mulheres. Tá bom, combinado, então. Obrigada. Mas é para quarta-feira. Tá? Sim. Vamos ver o Chico agora. Aqui, O Chico já está entrando, viu, gente? Oxe. Ele entrou, mas não entrou? Entrou, mas não apareceu. Deve estar com problema. Bom. A Conceição. Conceição não entrou. Conceição entrou. Boa noite. Olá, Conceição. Boa noite, Conceição. Seja bem-vinda. Desculpa pelo atraso. Bom, Lucélia, você quer começar então, por favor? Vamos, então, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria, por estarmos aqui mais esse domingo. Agradecendo ao plano espiritual presente, aos mentores, por estarmos aqui com amor e querendo aprender. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoando nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecendo mais essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos. Bom, nós estamos ainda, né, no advento do Espírito de Verdade. O item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que eleve sua resignação a nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, lançai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossa alma não está esquecida. E eu, divino jardineiro,
as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama de vossos dias escapar de vossas mãos, e quando os vossos olhos se fecharem a luz, sentirei surgir, germinar em vós, minha preciosa semente. Nada está perdido no reino do meu Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam um tesouro que deve vos tornar rico nas esferas superiores, onde a luz substitui a treva, e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos, que assistem seus irmãos, são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro da revolta, e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes com os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina, bebei da fonte da vida bebei da fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livre, alegre ao seio daquele que vos criou fraco, para vos tornar perfectíveis. E que quer que vós mesmo trabalhei vossas maleáveis argila, a fim de serdes o artífice de vossa imortalidade. Espírito da Verdade, Paris, 1861. Então, quando ele fala assim, vem ensinar e consolar os povos deserdados. Então, o Espírito de Verdade vem falar da missão dele, dentro da coordenação e codificação da doutrina espírita. Ele vem consolar aqueles que sofrem. Aí ele diz assim, mas que espere, porque os anjos consoladores virão enxugar vossas lágrimas. Então, é lógico, todos nós passamos por dificuldades, choramos, sofremos. O que não podemos é resignar, ou seja, sofrer, porque a gente sabe que está no mundo de prova e expiação. E lá em cima a gente fez um planejamento, né? Então, esse planejamento tem finalidade de fornecer uma encarnação efetiva em busca do aprimoramento de nossa evolução. Então, a gente tem mais é que orar, pedir a Deus nos momentos difíceis, para que a gente não se revolte, né? E é isso que o Espírito da Verdade quer, que a gente tenha resignação. Então, quando ele fala assim, obreiro, tocai o vosso sulco, ele quer dizer para a gente enxugar as lágrimas, seguir em frente, pega rumo, pega reto e segue. Recomeçar é todos os dias, né? Porque todo mundo sofre, todo mundo tem dor, não pode desanimar. Porque Deus não aniquila seus filhos, como a gente falou. Deus os educa. Então, aquilo que não é uma missão é um ensinamento. Tudo vem para nos ensinar. E tudo é lei de causa e efeito. E é lógico que tudo passa. E quando nós temos conhecimento, buscamos conhecimento da doutrina espírita, é claro que a gente vai entender essas provas com mais flexibilidade, né? Pelo menos que eu entendi. Temos momentos bons, temos momentos ruins, né? E uns são sadios, mais sadios, outros mais doentes, uns ricos, outros mais pobres, mas a gente não pode desprender da caridade, nunca. E sempre quando o Carlos fala assim, orai e arai, né?
A gente sempre procura pensar nesse arar. O que é arar? Trabalhar, né, o nosso espírito e auxiliar o nosso próximo. Gente, a gente está aqui para auxiliar uns aos outros, ter empatia com o outro, ver o outro como se fosse nós mesmos. E só buscando conhecimento é que a gente vai fazer a busca dessa empatia. Então, aqui também ele diz assim, que Jesus, o que eu entendi é que quando a gente está na doutrina espírita, quando a gente começa a compreender a doutrina, qual a finalidade dela, a gente vê que Deus não nos deixa faltar nada. Jesus não nos provê tudo que é necessário. Não tudo que a gente deseja. Porque nem tudo que a gente deseja é bom. Que às vezes ali a gente deseja alguma coisa que ali na frente vai nos fazer mal. Então Deus já barra aqui mesmo. Parafraseando o apóstolo Paulo, ele sempre fala assim, tudo me é ilícito, mas nem tudo me convém. Então é isso. Mas Deus não vai nos deixar faltar nada. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Ele fala isso no Evangelho. Na minha opinião, ele está falando, o Espírito da Verdade está falando que Kardec é seu apóstolo aqui na Terra. E ele quer que nós busquemos não somente o Evangelho de Jesus, que é fonte de amor, mas que nós nos preparemos para uma verdadeira vida, que é a espiritual. Que nós buscamos nas obras kardecianas e tantas obras que a espiritualidade nos deixou, como o Chico Xavier, né? Deixou mais de 400 livros, para que possamos viver aqui na Terra de forma digna e proveitosa. Não no sentido de aproveitar dos outros, mas no sentido de aproveitar a doutrina mesmo como um todo. Deus criou o fraco para vos tornar perfectíveis. Ele quer que nós modelamos nossa frágil argila, ou seja, nosso espírito a fim de sermos artesãos da nossa mortalidade. Nossa condição não está nas mãos da Lucélia, do Carlos, da Eliana, do Marcelo, da Conceição, da Fernanda, do Pedro. Nossas condições estão nas nossas mãos. Se nós buscarmos fazer reforma íntima, buscar conhecimento, né, tudo aquilo que foi deixado por Moisés, foi deixado pelos filósofos, foi deixado por Jesus, foi deixado por Kardec, Chico Xavier e tantos trabalhadores, a gente tem uma certeza, que a gente vai melhorar todo dia um pouco mais. E eu finalizo com uma frase de Chico Xavier: aos outros dou o direito de ser como são, a mim o dever de ser melhor a cada dia. Gratidão. Gratidão. Eu queria só reforçar uma coisa que eu achei muito importante que a Marli falou, que é exatamente isso. A gente, às vezes, idealiza algo, né? Antes de mais nada, oi, Chico. O Chico está aí? Boa noite. Boa noite, Chico. A conexão estava ruim e eu cheguei atrasado. Desculpa. Sem problema. Seja Então, bem-vindo. como eu dizia, às vezes a gente tem um objetivo, né? E a gente bate para conquistar aquele objetivo, não consegue. Mas é o que a Marli falou. Às vezes a gente acha que aquilo é bom para nós, mas não é. Então, aí já culpa Deus, né? Ai, Deus não me ajuda. Mas não é bem assim. A gente tem uma visão muito curta, né? Então, os espíritos, eles sabem exatamente o que a gente planejou e o que a gente deve fazer ou não. Isso é muito importante. Quantas vezes eu tive projetos que não deram certo, aí depois eu entendi. Não é para mim. O meu caminho é o que eu estou trilhando, né? Já pensou, se eu tivesse conseguido ficar nos Estados Unidos,
ele não estaria aqui com vocês agora, por exemplo. Verdade. Né? O que será que é mais importante? Deus te coloca onde Ele quer que você esteja. Onde eu tenho que estar. Exatamente. Exatamente. Só isso que eu achei muito Carlos? apropriado. Não, tranquilo. Liane, Tudo tranquilo. Lucélia, Chico, Conceição, Fernanda. Tranquilo. Bom, então, se vocês me permitem, eu vou... Engraçado, eu não tô enxergando, né? Aí eu coloco óculos. Ó, Fiat Lux, Ai, eu também tem que ser de óculos. né? Mas vamos lá, vamos ver o Livro dos Espíritos, que é... Separação da alma e do corpo. Isso, pergunta 154. Então ele fala assim: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Aí tem uma observação do Kardec aqui. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Obviamente que dependendo do tipo de morte que a pessoa tem, né? Materialmente falando, ela é dolorosa. Mas quando o espírito se desprende do corpo, não existe dor. Esse processo não é doloroso, né? Agora, o pós-morte, né? Dependendo do que a pessoa fez ou deixou de fazer, aí é outra história. Aí é outra conversa. Aí depende do que cada um fez na vida. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. E mais uma observação aqui de Kardec. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naquele sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de envolver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam
um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tenham podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicídios. Então, veja, o desprendimento do corpo, do espírito do corpo, né? Ele vai depender de quão materialista você é, de quão apegado você é à vida material. Quanto menos apegado, menos sofrimento, né? Obviamente que não são só essas coisas que nos prendem à vida. Por exemplo, um pai de família que morre deixando os filhos pequenos. Isso é complicado, né? Muito complicado. Mas, normalmente, aquela pessoa que se muito apegada à matéria, ao dinheiro, né? Ao tipo de vida, né? Material, quanto mais materialista, mais demorada é o desprendimento. E em alguns casos, né? Eu já tinha ouvido falar disso, né? Já tinha visto aqui, o caso daquele que vê a própria decomposição do corpo. Porque ele fica tão preso àquela matéria que ele não sai do lado do corpo, né? Ele vê o enterro dele, ele acompanha tudo e fica lá preso, né? Achando que, sei lá o que de repente o corpo pode levantar de novo. Então, é muito importante que a gente se desapegue das coisas da matéria. É claro que você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, é óbvio, lógico que sim. Mas não um apego excessivo, né? Que faça com que você se torne um materialista. Bom, continuando. 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da água. 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado do espírito. É lógico que isso falando de espíritos mais evoluídos, né, gente? Com certeza. Tá. Continuando. Tá. 158. O exemplo da lagarta que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia, cumpre que não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal,
impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim. Conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados, e os vai visitar. Bom, gente, aqui também vale uma observação. Aqui também, nesse caso, quem a gente vai encontrar quando nós passarmos por outro lado? Depende. Depende do que você fez. Se você só fez coisa errada, só prejudicou os outros, se você se sintonizou com o mal, nada muito agradável vai te tirar lá do outro lado, né? Provavelmente você vai continuar sendo, que já era, né? Escravo daqueles grupos, né, de espíritos que adoram fazer o mal por aí. Agora, se você tentou ter uma vida, não uma vida de santo, né, porque isso está fora do nosso alcance. Pelo menos eu falo por mim. Mas pelo menos ter uma vida digna, né, respeitando o outro, fazendo a coisa certa, tentando fazer a coisa certa. Aí, de repente, a gente possa encontrar alguém, os nossos familiares, né? Ou amigos que talvez a gente não veja há muito tempo. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Tem mais algumas perguntas, mas só para não ficar muito cansativo, alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Marcelo. Tá. Por isso que quando as pessoas desencarnam, a gente coloca na lista dos assistidos para ajudá-los, auxiliá-los a fazer a passagem. Porque Sim. a gente não sabe de que forma que eles desencarnaram, né? Porque a maioria desses assistidos nossos, a gente não tinha muita vivência, né? Então, nós não sabemos como eles estavam. Então, essas orações chegam até eles de forma a ajudá-los, auxiliá-los às nossas vibrações. Sim, a ideia é essa. A ideia é essa. No filme Nosso Lar, logo depois que o André Luiz morre, né? Uhum. Ele fica sabendo quem rezou por ele. É a mãe dele, né? A mãe dele. Exatamente. E uma moça, né, que eu acho que ele atendia como médico. Ele atendia ela gratuitamente. Uhum. Então, sim, nossa, a oração tem uma potência enorme, gigantesca. Então vale a pena, sempre. Obrigada. Mais alguma coisa, gente? Posso continuar? Pode continuar. 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é um instante que medeia entre uma e outra. 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem, por alguns instantes, a consciência de si mesmo? Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas, também, quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Aí tem uma explicação do Kardec aqui.
Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. O que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito. E, portanto, mais lento o desprendimento completo. Bom, é isso. Algum comentário? Alguma pergunta? Eu queria saber, e quando doa os órgãos? Quando, perdão? Quando doa os órgãos, quando falece? Quando desencarna? Não tem problema A família nenhum. doa os órgãos. A única coisa que... Aí o Carlos me ajuda nisso, mas a única coisa que é complicada é quando... eu não queria falar sobre isso, mas já que você perguntou... quando, por exemplo, a pessoa... Não, tudo bem. É que é um assunto complicado. Quando a pessoa morre e ela é cremada. É que eu tenho sempre isso na cabeça. Eu falo, e se a pessoa não está... É que eu tenho sempre essa curiosidade, porque eu fico pensando, e se a pessoa não está preparada, né, para doar os órgãos? E a família pega e doa? Então, na doação dos órgãos, o que pode acontecer é a pessoa ficar revoltada com a doação, o que eu acho uma grande besteira. Mas o problema da cremação, que eu queria falar, é que, dependendo do desprendimento da pessoa, né, isso vai de pessoa a pessoa. Se a pessoa é uma pessoa muito ligada à matéria, ela pode estar presa ainda, né? E ela pode sentir todas as sensações da cremação. Entendeu? Mas aí, no caso da pessoa ser muito materialista, né? Certo, Carlos? Você quer acrescentar alguma coisa? Sim, o que acontece na questão da doação, hoje em dia, principalmente, você só tem doação daquele que autoriza. Sim. Então, você não pode retirar um órgão de uma pessoa sem a autorização dela. Então, na teoria, quando você opta por fazer a doação, teoricamente já está ciente. O que acontece com a gente é que tem, como bem explicou o Marcelo até agora, né, em separação, como que aconteceu o nosso desencarne? Eu estava já preparado? Eu não estava preparado? E aí eu vou me revoltar quando retiram os órgãos? Então, é uma dificuldade. Não é uma ciência exata, certo? O que acontece é que cada um de nós precisamos, da mesma forma que a gente fala que a gente precisa orar e arar, a gente precisa cuidar, quando a gente escolhe fazer uma doação de órgãos, já se preparar. Porque isso vai acontecer se tudo correr bem. Só não vai acontecer se a morte foi de uma forma abrupta e não tem como aproveitar. Se tiver como aproveitar, vai. E aí, eu desencarnado, vendo isso acontecer, vou me revoltar? Sim. Então, eu já preciso ir me preparando, porque eu já escolhi por isso. E essa minha escolha, eu preciso já me preparar. Quando eu faço essa escolha, eu já preciso estar preparado. Olhando sempre em termos de vida futura. Porque a gente falando como encarnado, a gente vai até dizer assim, não, já o que tem mesmo está tudo certo, eu não vou ter esse problema. Na teoria, não. Se tudo acontece, né? Agora, imagina que é num acidente, imagina que é de repente, a hora que eu vejo isso acontecendo, qual vai ser a minha reação se eu não estiver preparado para isso? Nós precisamos sempre nos preparar para o que vai acontecer. E nos preparar não significa que eu queira que aconteça. Mas significa que, olha, se isso acontecer comigo, eu aceitei, eu doei meus órgãos, eu preciso estar preparado. Da mesma forma que eu faço as minhas orações para os nossos assistidos,
para a gente mesmo, eu também preciso me preparar, fazer as minhas orações, para que eu não me revolte caso isso aconteça. Quando a gente cita o caso das preces em prol do André, a gente não pode esquecer também que mesmo com a mãe orando, ele demorou 8 ou 10 anos. Por quê? Porque ela orava, mas ele não conseguia conexão. Por quê? Ele ainda estava só enxergando aquilo que estava no umbral perto dele. Então, as nossas orações, elas vão ajudar muito. Mas quem vai abrir a mente para receber é a pessoa que nós estamos orando. Então, a nossa oração é para isso. E, inclusive, nesse momento, quando a gente ora para os desencarnados, é para que ele seja acolhido e também entenda o que está acontecendo com ele. Porque se ele entender, ele vai dizer, poxa, eu doei meus órgãos, por isso está acontecendo isso. Mas se ele não entender e não aceitar, ele vai se imputar ainda mais. Uhum. Lembrando que doar os órgãos é um ato de amor, né? Sem dúvida. É um ato de amor, vale a pena. Eu Diga, ia Marli. falar, mas o Carlos já falou. Hoje tem campanhas, né, a favor da vida, que a pessoa já doa no próprio RG. Ela vai lá, faz a doação, então, quer dizer, ela está ciente que vai, né? Ou então fala com a família. Nós tivemos um amigo que faleceu de um acidente de automóvel aos 22 anos, né? E ele sempre falava para a família, se eu morrer cedo, eu quero que doa tudo. E a família seguiu o desejo dele, né? 100% desejo. Então, assim, como ele falava sempre, a família achava que ele estava preparado, né? Então, mas hoje em dia as campanhas são para que você mesmo faça as doações em vida. Sim. Mas isso o Carlos já falou. Que foi muito bom, por sinal. Alguém mais quer fazer algum comentário? Fernanda, Pedro, Conceição, Chico. Fala, gente! Tá bom. A Conceição caiu. Bom, então, já que ninguém quer falar, vibrações e lista com Carlos, né, Carlos? Sou eu. Vamos lá. ¿Puedes empezar, hombre? Vamos. Bom. Hablamos. Voltou a Conceição. Então vamos. Queria tirar aqui cliquei errado, desliguei sem querer. Tudo bem. Desculpem. Acontece. Então vamos acalmando os nossos corações, silenciando e serenando as nossas mentes, mantendo os nossos olhos fechados, nossos corações e mentes sintonizados com a espiritualidade amiga, com esses irmãos que estiveram conosco, que nos prepararam para mais esse estudo. Agora, neste momento, vamos mentalizando a paz, a saúde, o equilíbrio, buscando a sabedoria para entender e sentir o amparo energético oferecido a cada um de nós, através de nossos mentores, seja do grupo e também nosso individual. Confiantes em Jesus. Vamos nos imaginando neste momento envolto nessas energias benéficas, bem como na figura do nosso amado Mestre Jesus. Vibremos pelo nosso planeta Terra. Os países em guerra, os locais onde houveram desastres naturais causando estragos a tantas famílias. Aos nossos irmãos que se encontram ao céu aberto, tomando chuvas, sol, sem local para dormir, sem alimentos. Aos doentes que estão nos seus lares, que estão nos hospitais, nas clínicas de repouso. Aos orfanatos e às creches. Vibremos aos presídios, aqueles nossos irmãos que lá se encontram, uns para a correção, outros por engano. E também aqueles que trabalham lá, que eles possam se sustentar, que possam estar em equilíbrio. Vibremos também pelo abrigo dos idosos e asilo São Vicente, e todos os asilos que existem no nosso planeta Terra, aos nossos locais de trabalho,
nossas cidades, nossos vizinhos, pelo nosso grupo, cada um de nós, Marcelo, Amalu, Francisco, a Conceição, a Lucélia, o Pedro, a Fernanda, a Dona Clara, Eliane, a mim, e todos nós e nossos familiares. Pedimos também a fluidificação de nossas águas, a fim de que possamos tomar o remédio necessário na medida certa, para nos ajudar, nos auxiliar nos desconfortos que temos em nossa vida. Que assim seja. Também neste momento, vamos elevar o nosso pensamento até os nossos assistidos, que temos na nossa lista. A todos esses irmãos, que eles possam receber essa energia, essa vibração de carinho, de amor e paz. Ademir Eduardo Bem, Adolfo Lenharo, Alice Helena Pérez, Adriano Antônio Filho, Ana Júlia Machado, Adolfo Lenharo, Ana Regina Zuqueto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Arthur Mazucci, Assis Miguelito, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Dante Marques Gonçalves, Dirceu de Oliveira, Douglas Abna Júnior, Edna Cristina Goulart, Elvira Saran, Gabriel Mazucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Guilherme Gabriel Romanelli, Heloísa, Jéssica Santos Silva, Jesualda Cândida de Lena, João Abna Júnior Filho, João Maringo, Júlia Adácia da Silva Santos, Júlia Profilha Júlice Mazucchi, Leonardo Correia Mafuca, Lesiana Santos Silva, Luciano de Oliveira Henriques, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasa, Márcio Luiz Pazucchi, Marco Antônio Barbosa, Marco Giardi, Marco Aurélio Goulart, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Marlene Nibon, Marli Santos, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Rafael Zamur, Sandra Maria Lenharo, Sérgio Henrique Anequim, Tainá Andrade, Vanessa Cecília Martins, Valesca Gomes de Souza Dalbelli, William Abnagim e todos os moradores de Altilão do Mato. Também aos nossos irmãos da nossa lista de desencarnados. Bárbara Menegatti, Hermenegildo Oswaldo Sabalini, Maria Aparecida Siqueira Rossi, Maria Benedita Dias, Mariana Piper, Maurício Zanqueta e Valdir Donizante Acevedo. Que todos recebam nosso carinho e nosso afeto. Assim seja. E vamos, então, continuando nossa vibração para podermos fazer a nossa prece. Vamos agradecer aos amigos espirituais que estiveram conosco, que serviram de ligação entre cada um de nós, que nós possamos agradecer neste momento. E vamos terminar com a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna.
que assim seja. E que na próxima quarta possamos estar novamente juntos para as nossas orações. Um grande Muito bem. Pessoal, eu queria falar com vocês. Vocês viram que eu mandei um PDF lá no grupo dos temas de palestras, né? sim. Primeira coisa que eu vou falar é voluntário. Faz quem se sentir à vontade de fazê-lo, tá? Eu estava são vários temas, né? Vocês escolhem quem quiser fazer e eu proponho que nós comecemos a partir de julho, para que cada um se prepare, né? Há um tempo para se preparar. Sim, sim. E a minha ideia, gente, é a minha ideia. O grupo é que decide, né? Isso aqui é uma democracia. A minha ideia é que nós façamos uma por mês. Agora, pode ser na quarta, pode ser no domingo. O que vocês acham? Na quarta-feira fica apertado para você, Marcelo? Olha, eu tenho aula às 7 horas. Então, porque você vai debater um tema, né? Assim, mas, gente, é o grupo que decide. Para mim, é preferível que seja domingo. Mas são vocês que decidem, é a maioria que decide. Eu dou um jeito, se for quarta, eu me viro. Vocês não querem escolher grupo para... Oi? Perdão? Em vez de abrir a discussão aqui, não é preferível colocar no grupo? WhatsApp? Cada um coloca o dia que é bom para cada um. Sim. Sim, pode ser. Pode ser. Aí, né? E o que vocês acham? Começamos a partir de julho? Fala, Marli. Eu só gostaria de saber se o tema tem que ser naquela ordem ou pode ser diversificado. Não. Então, não sei. Porque eu fiz a lista de itens, mas eu falei com o meu irmão ele trabalha num outro centro, ele tem mais experiência do que eu, e ele me deu a seguinte ideia, de agrupar, de fazer uma ordem dos temas, que também não sou eu quem decide, vocês que decidem, mas fazem uma ordem, né, ou agrupar em tipos diferentes, né, o que vocês acham? Quero ideias. Vamos pensar no seu caso e colocar no WhatsApp, como diz o Chico. Sim. Então, beleza. Façam isso. Deem a sua opinião, por favor, para a gente poder... Tem bastante tempo, né? Até julho. Por isso que eu pensei em começar em julho. Vai dar tempo de fazer toda a programação, né? Todo o planejamento. Tudo bem? Algum comentário, alguma pergunta? Não, tudo bem. Ok, pessoal. Então é isso. Obrigado. Bom domingo para vocês. Boa semana. E até quarta. Bom restinho Até quarta, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau, dona Clara. Marcelo. Tchau, gente. Tchau. Boa semana. Tchau. Tchau, Fernanda. Tchau, Pedro. Tchau, gente. Tchau. Adiós, muchachos. Deus, tchau.